Estudo de número 76. Mateus 17, de 1 a 13. Mateus 17, de 1 a 13. E hoje nós veremos, então, a transfiguração de Jesus e a segunda predição de sua morte. A segunda vez que ele prediz a sua morte. Nós vimos semana passada, foi a primeira vez que ele havia predito a sua morte. E agora, então, essa será a segunda vez. E de agora em diante, ele falará várias vezes sobre a sua morte, né? Então, vamos lá. Eu vou, conforme discorrer o texto, eu vou lendo os versículos, ou eu peço para alguém ler, para a gente poder, então, direcionar melhor nosso tempo. Tá ok? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante da Tua palavra, agora aberta diante de nós, pedimos ao Senhor que abra o nosso coração diante da Tua palavra também, Senhor, para que a entendamos, nela creiamos e a pratiquemos para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, meus irmãos, nós encontramos 3 verdades sobre o caráter de Cristo aqui no capítulo 17 de Mateus, né? A sua glória, do versículo 1 ao versículo 13, o seu poder, do versículo 14 ao 21, nós veremos posteriormente, e a sua humildade, do versículo 22 ao 27. Então vejamos aí primeiramente a sua glória revelada na ocasião daquilo que Mateus, Marcos e Lucas chamaram de transfiguração, né? Então vejamos em primeiro ponto aí, a transfiguração de Jesus. E no versículo 1 nós temos um aparente conflito textual e os 3 privilegiados. Vamos entender isso aí melhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Onde que está um conflito aí, né? Se você ler lá em Lucas, você vai ver que Lucas fala que foi cerca de 8 dias. E aqui Mateus fala que foi 6 dias. Né? E aí, é 6 ou 8 dias? Como é que fica isso, né? Lucas provavelmente, ele inclui o dia em que Pedro fez a confissão, registrado lá no versículo 16, do capítulo 16, né? Então, ele conta a partir dali, né? Lucas, ele inclui aquele dia, né? Além disso, Lucas também não tinha a intenção de ser preciso na data deste evento. Por isso que ele fala, cerca de 8 dias. Então, mais ou menos 8 dias depois, né? Quem fala assim não está preocupado em ser exato ali, né? na marcação da data, né? Embora no relato que Lucas faz do Evangelho, ele começa o Evangelho dizendo que ele procurou fazer uma investigação acurada dos fatos, né? Mas aqui, esse ponto para ele não era uma coisa assim tão importante, né? Então ele disse cerca de 8 dias, né? Então não há discrepância alguma, né? Por isso que a gente colocou um aparente conflito textual, né? Enquanto isso, Mateus ele foi preciso, ele falou 6 dias depois, então ele foi mais, e Marcos também, né? Foi incisivo, né? Colocou ali 6 dias depois, né? Enquanto Lucas coloca cerca de 8 dias depois, o que não altera a narrativa do texto, né? E os 3 privilegiados aí são Pedro, Tiago e João, né? Estiveram em momentos cruciais no ministério de Cristo, como por exemplo na ressurreição da filha de Jairo, né? Registrado lá em Marcos 5:37 e Lucas 8:51. Também lá no Getsêmani, na véspera da morte de Jesus, né? Ele levou os 3 consigo, né? Você pode ver isso lá em Mateus 26:37, nós veremos isso quando chegar lá. E Marcos 14:33, né? A razão desses 3 sempre estarem com Cristo nesses momentos, nós não sabemos ao certo, né? Porém, não devemos nos esquecer que eles eram reputados como colunas da igreja, né? Os líderes, né, da igreja, conforme vemos lá em Gálatas 2, versículo 9, né? Contudo, parece mais plausível afirmarmos que o fato de eles terem sido escolhidos para estarem com Cristo, nestes momentos,
é que tenha os levado a serem reputados como colunas da igreja e não o contrário, né? Não é porque Cristo pensou assim, né? Eles são merecedores, eles são mais importantes que os outros, por isso eu vou trazê-los para perto de mim. Não, foi justamente o contrário, né? Eles receberam o título de colunas da igreja. É interessante que Pedro é chamado de coluna da igreja, não de fundamento da igreja, como nós vimos quando estudamos aqui sobre a pedra angular, né? A igreja católica fala que Pedro é a pedra angular da igreja. Não, em momento algum a Bíblia diz isso. A Bíblia chama Pedro de coluna da igreja, juntamente com Tiago e João, os irmãos Tiago e João, né? Eles eram as colunas da igreja, ou seja, e uma coluna, ela está sobre uma base, né? Uma construção como essa aqui, por exemplo, ela tem suas colunas, mas as colunas estão sobre a base, a fundação, né? Elas não estão sozinhas, né? Então, mas eles receberam esse título de colunas da igreja, justamente por quê? Porque eles foram, de certa forma, privilegiados, de certa forma, por Jesus, né? E nesses momentos aí descritos, eles estavam sempre com o Senhor Jesus, estiveram com o Senhor Jesus em momentos que os demais discípulos não estiveram. Por quê? Vamos guardar essa pergunta para Jesus, né? Ele é Senhor, Ele escolhe quem Ele quer, né? Ele chama quem Ele quer, né? E ainda que não estejamos falando aqui sobre o galardão, textos como esse nos dão base para afirmarmos que o galardão, haverá diferença de galardão, né? De uma pessoa para outra, haverá, assim como Pedro, Tiago e João, foram, entre os 12, Pedro, Tiago e João, sempre foram separados por Jesus para estarem com Ele em alguns momentos específicos, né? E depois eles vieram a ser reputados como colunas da igreja, recebendo essa dignidade, né, de colunas da igreja. Nós podemos então inferir que o galardão será algo diferenciado, né? Nós teremos galardões diferentes, de acordo com aquilo que fizemos e vivemos nessa vida para o Senhor Jesus, né? Vamos falar então aí da transfiguração, versículo 2, diz assim: e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, né? Ele foi transfigurado, né? Aí nós temos o particípio, né? A palavra transfigurado é um particípio, a tradução do verbo grego metamorfol, de onde vem a nossa palavra metamorfose. Aí você lembra lá da lagarta e da borboleta, né? A lagarta, ela entra no casulo, ela faz o seu casulo, e quando ela sai dali, ela não sai uma lagarta, ela sai uma borboleta. Ela fez o que se chama na ciência, na biologia, de metamorfose, né? Meta, além, morfose, né? Morfol, né? No grego, forma, né? Aparência. Mas devemos tomar muito cuidado aqui, né? Essa mudança de forma, não devemos seguir nessa direção aqui, ou seja, dizermos que o corpo de Cristo, faltou um artigo aí, né? O corpo de Cristo sofreu alguma alteração. Também, como nos alerta William Hendrickson, devemos nos guardar do extremo oposto, ou seja, de que os discípulos presenciaram ali uma visão apenas, né? Tiveram uma visão. Não foi. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele, o seu rosto brilhava como o sol, e as suas vestes resplandeciam, né? Tornaram-se brancas, resplandecentes, né? A luz emanava do Senhor Jesus, né? Houve sim uma mudança no aspecto, né, de Jesus ali, ele ficou brilhante, né? Lembrando que isso é o que a Bíblia chama de a glória de Deus no Antigo Testamento. Lembra lá de Moisés pedindo para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória, né? Se o Senhor vai conosco mesmo, então me dá só o privilégio de ver a glória do Senhor mais uma vez, né? E Deus falou assim: Moisés, eu vou
pôr você virado para a fenda da pedra. Quando eu passar, você só vai ver um clarão. Porque homem algum, mortal algum, pode me ver e permanecer vivo. Porque o fulgor da glória de Deus é insuportável para o pecador. Por isso que o pecador precisará ser ressuscitado, no caso os que estiverem mortos, ressuscitados com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos no dia da volta do Senhor Jesus, terão de ser transformados num abrir e fechar de olhos, recebendo também corpos gloriosos. E esses corpos gloriosos que nós teremos, são aptos para suportar o brilho do fulgor da glória de Deus. Né? Tem alguns cânticos que a gente canta que a gente não percebe a besteira que a gente está falando, né? Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Ah, meu Deus. Está pedindo suicídio agora? Está com atitude de louvor suicida? Não podemos ver a glória do Senhor na condição que estamos. Né? Sim. Mas ali era uma visão. Por exemplo, o senhor está se referindo aí a Isaías. As abas, as vestes do Senhor enchiam o templo, a glória do Senhor encheu o templo. Né? Mas lá no tabernáculo, quando Deus, depois de todo o ritual ali feito, a glória do Senhor encheu o templo, foi uma fumaça. Essa fumaça, essa nuvem aqui, que nós veremos mais à frente aqui, essa nuvem que encheu. Né? Era algo que eles podiam ainda, de certa forma, suportar e ver. Mas a glória de Deus, ver a glória de Deus, nós não somos capazes. Até mesmo depois que estivermos nos céus, com corpos gloriosos, na presença de Jesus, nós veremos Deus na face de Jesus. Nós veremos Deus na face de Jesus. Porque Ele é o Deus que homem algum jamais viu e é capaz de ver. Né? O contemplam a sua glória. Né? Contemplam a glória de Deus, porque Deus, Ele é Espírito. Ele é Espírito. Sim, são Espíritos, mas não como, né, como Deus, né? Como Deus, só Deus. Nem Jesus hoje é como Deus, porque hoje Ele é encarnado, Ele está com um corpo glorioso lá nos céus. Né? Vamos lá. Mas o que aconteceu aqui não foi uma visão. Tá? Não foi uma visão. E Jesus não alterou a forma do seu corpo. O que aconteceu foi que de dentro de si, de dentro dele, emanou a luz da glória, da sua glória. Né? E o seu rosto resplandecia e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Né? Aí citando aqui William Hendricks, eu digo o seguinte: visto que nenhuma explicação é dada no texto, é melhor omitir toda e qualquer especulação e adiar elucidação adicional para quando chegarmos lá no versículo 5. No versículo 5 nós vamos voltar no assunto. Mas aqui no versículo 2, apesar de termos algo tão maravilhoso, mas nós não temos uma explicação de como exatamente foi. E nós devemos tomar cuidado, porque onde a Bíblia se cala, também nós devemos nos calar. Nós não devemos ir por palpites ou por... eu tenho a impressão que foi assim, não. Ou nós trabalhamos com o que está revelado, ou não ficamos especulando sobre o que não foi revelado a nós. Né? Nós não sabemos como foi isso. Só sabemos que o seu rosto brilhava como o sol. E as suas vestes eram brancas, resplandeciam. Eu estou lembrando aqui agora do apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, e ele caiu cego no chão. Né? E lembremos-nos de que quando o Senhor Jesus se manifestou a Paulo, era meio-dia. Meio-dia na Judéia. 40 graus ali é brisa. Né? 40 graus ali é ameno. Temperatura amena.
Imagina um sol de 40, 45 graus. E a luz de Jesus, da glória de Jesus, foi mais forte do que o sol. E por isso cegou Paulo. Ficou 3 dias cego. Nosso Jesus é glorioso, né? Maravilhoso. Só destacamos aqui que quando Moisés esteve face a face com Deus lá no Sinai, seu rosto saiu brilhando porque refletia a glória de Deus. Aqui na transfiguração, o fulgor da luz e glória emanavam de Cristo. Moisés, quando desceu lá do Sinai, ele desceu com o rosto brilhando, porque refletiu a glória do Senhor. A glória do Senhor foi tanta que impregnou em Moisés. E Moisés desceu de lá brilhando. E aí ele percebendo, aí Paulo vai dizer isso, que Moisés percebendo que a glória estava evanescendo, estava indo embora, ele jogou um véu sobre o rosto, só para mostrar o seguinte, olha, ele está com um véu ainda no rosto. Aliás, os homens puseram o véu no rosto de Moisés porque não aguentavam olhar para ele, né? E Moisés, de vez em quando, levantava e via que estava indo embora a glória, Estava indo embora. Aí, então, Moisés deu um jeito de continuar com um lenço no rosto. Enquanto ele estava com o rosto coberto, todo mundo pensava, ele está com o brilho da glória ainda. Eu não sei, mas pode ser que tenha dado um ventinho, né? Levantou o lenço. Aí, cadê o brilho? Foi embora. Foi embora. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque hipocrisia é uma coisa, é um pecado facilmente encontrado em nossos corações. Se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, a hipocrisia, ela aparece rapidamente. Tomemos cuidado. Voltando para Jesus, ele não mudou a forma, como pode sugerir o verbo metamorfou, lá no grego. Mas a sua glória emanou de si para fora. Ali os discípulos presenciaram algo da sua glória que ele teve junto do Pai antes da sua encarnação. Lá em João 17:5, Jesus fala, Pai, glorifica-me a mim com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E esse momento aqui foi tão forte na vida de Pedro e de João, que os dois vão se referir a esse momento algumas vezes nos seus escritos. No final da nossa apostila, nós temos aí os textos, Quando Pedro fala da glória de Jesus, nós fomos testemunhas oculares da sua glória. João, escrevendo sobre o verbo, ele fala, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E várias vezes, João registra Jesus dizendo, que ele buscava a glória do Pai, ele queria que a glória que ele teve junto do Pai, antes que houvesse mundo, fosse agora revelada nele. Então isso impactou João de tal forma, esse momento também, irmãos? Quem não ficaria, se nós tivéssemos essa oportunidade de estar ali com Jesus nesse momento, como não ficar ali impactado por essa maravilha, não é mesmo? Vamos então falar agora sobre Moisés e Elias entram em cena, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Algumas perguntas surgem aqui. Primeiro, como os discípulos souberam que aqueles dois eram Moisés e Elias? Teriam recebido alguma revelação divina? Ouviram da conversa que eles tiveram com Cristo? Pode ser, mais provável. Temos que admitir que não temos a resposta para essa pergunta. Mas eles souberam que era Moisés e Elias. E só para você ficar aí atento, lembre-se, Moisés morreu, mas Elias não. Elias foi trasladado, foi levado de corpo e alma para os céus. E aqui, embora o texto não fale, mas é óbvio que Elias apareceu ali com o corpo glorificado. Senão,
a alma dele saiu e desceu e o corpo dele ficou lá. Não, não, de jeito nenhum, né? Mas, embora o texto aqui também não fale, né? Não vamos ficar especulando, vamos ficar no que o texto é claro. Outra questão é que, quanto a Moisés, sabemos que ele morrera e o seu corpo fora sepultado em lugar desconhecido, né? Lá em Deuteronômio 34, 5 e 6, fala que ele foi sepultado num vale, né? Mas ninguém sabe o local exato da sepultura, aliás, não sabe exato né, onde foi que ele foi sepultado, né? Mas teria o seu corpo sido desenterrado e levado ao céu, tendo aí como base Judas, versículo 9, né? Lembra lá de Judas 9, quando fala que Satanás e o arcanjo Miguel pelejaram por causa do corpo de Moisés? Né? Essa história, ela não consta em nenhum dos livros bíblicos. Essa história... Oi? Ela se encontra no livro de Enoque, né? O livro de Enoque é um livro judaico que não faz parte do Antigo Testamento, não faz parte do cânon das Sagradas Escrituras, não é considerado inspirado, né? Mas aí Judas, ele usa essa história como ilustração, né? Lembre-se que toda carta, toda epístola é um sermão, e num sermão sempre tem ilustrações. Eu mesmo acabei de contar algumas aqui agora, né? Quando eu falei lá da borboleta, é uma ilustração, né? Então, quando Judas estava escrevendo a sua carta, ele usou essa ilustração e ficou registrado então nas Escrituras. Bem, mas nós não sabemos se o corpo de Moisés foi levado para o céu. Parece que não, né? A Bíblia, se isso tivesse acontecido, a Bíblia teria relatado, né? Porque seria algo muito importante para a Bíblia não relatar, né? Quanto a Elias, nós sabemos que ele foi levado de corpo e alma para o céu. Segundo Reis 2:11, né? Nós temos lá o registro. Em Lucas 9, 30 e 31, lemos que eles apareceram em glória e falavam da sua partida, né? Da partida de Jesus, né? Que ele estava para cumprir em Jerusalém. Obviamente a palavra partida aí significa sofrimento, né? Da sua ida para Jerusalém para sofrer, para morrer, né? Mas eles apareceram em glória, eles estavam rodeados de esplendor celestial e falavam com Cristo a respeito do seu sofrimento, morte e vitoriosa ressurreição, né? Então aqui nós vemos que, ao que tudo indica, eles desceram mesmo, né? Moisés e Elias desceram mesmo dos céus, estiveram aqui presentes. Aquela ideia de que eles foram arrebatados e foram trasladados, todos eles levados e entrados no céu, não faz sentido, porque os discípulos continuaram percebendo que estavam no monte ainda, estavam na montanha, né? Mas, como eu disse, né, não vamos ficar especulando aqui, porque a Bíblia não nos dá detalhes, né? A terceira questão levantada neste versículo é: por que Elias e Moisés? Por que não Josué e Noé? Né? Por que não Eliseu e Isaías? Já que Isaías tanto falou sobre Jesus, né? Por que não os dois, né? A resposta aí fica que Moisés representava a lei e Elias os profetas. Lembra que eu expliquei para vocês há um tempo atrás sobre os três momentos na história que houveram intensos milagres? Lembra que eu expliquei? O primeiro foi com Moisés e Josué, depois com Elias e Eliseu, e depois com Jesus e os apóstolos. Lembra? Quando nós dizemos que somos cessacionistas, ou seja, os milagres cessaram, os dons extraordinários cessaram, não quer dizer que Deus não faça milagre hoje. Claro que Ele faz. Ele continua curando, Ele continua fazendo milagres, né? E não tenho dúvida disso. Mas, com a mesma intensidade com que Deus fez nesses 3 períodos, né? Ele fez no período de Moisés e Josué. Depois ficou um tempão
né, vários séculos, né, sem esse momento de intensos milagres. Né? Acontecia um ou outro milagre. Depois vem Elias e Eliseu. Depois mais alguns séculos até Jesus. Né? Você tem um ou outro milagre acontecendo. Mas não com a mesma intensidade como aconteceram nesses dias. E em todas essas 3 épocas, por que Deus realizava tantos milagres assim? Se você for observar, você vai ver que com Moisés nós temos a revelação da lei, os 5 primeiros livros. Né? E de Moisés até Elias, né, tudo que acontece ali está relacionado a Moisés. Né? Depois de Elias e Eliseu, nós temos a revelação do restante do Antigo Testamento. Depois, com Jesus e os apóstolos, nós temos a revelação do Novo Testamento. Então, todas as vezes que Deus fez intensos milagres, como foi nessas 3 épocas, é porque estava relacionado com a revelação das Escrituras. A autenticação da revelação das Escrituras Sagradas a nós. Deus faz milagre hoje? Faz. Mas não como nesses 3 períodos. Por quê? Porque a Bíblia já está revelada. Já não há mais nada a ser revelado a nós, além do que está nas páginas da Bíblia. Tá certo? Então, se alguém chegar para você falando, eu sou o apóstolo, você pergunta, qual livro da Bíblia você escreveu? Não tem nenhum. Não. Então, você não é apóstolo. E se insistir, você pode dizer, é um apóstolo. Né? Você é um apóstolo. Mas apóstolo não. Porque se você está falando abobrinha, você está falando besteira. Porque o ofício apostólico está relacionado à revelação do Novo Testamento. E aí no versículo 4 nós temos Pedro estupefato. Pedro, né, ali, impressionado com o que estava acontecendo. E eu não critico, muito pelo contrário. Eu também, no lugar dele, eu teria feito coisa parecida ou até mais, não sei. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Nenhuma. O problema com Pedro é que tão a miúde ele falava primeiro e pensava depois, se é que pensava. Esse era o problema de Pedro. Frequentemente Pedro falava antes de pensar. Se é que ele pensava, né? Porém, devemos levar em consideração que eles, além de estarem com muito sono, né, lá em Lucas 9:32, nós sabemos que eles estavam premidos de sono. Estavam com muito sono. Também não demonstrou nenhum traço de egoísmo, pois quis fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E não 4, incluindo uma para si mesmo. Ou 6, uma para cada um dos colegas e para Jesus, Elias e Moisés. Né? Além disso, consideremos que ele submeteu a Cristo a sua ideia. Ele não falou, Senhor, eu vou fazer. Não, ele falou, se queres, eu vou fazer. Ele se submeteu a Cristo. Né? Que embora fora sincera, querendo prolongar momento tão especial, também foi tola. A sugestão de Pedro nem teve resposta por parte de Cristo. Meus irmãos, se termina o culto aqui, dá o que fazer para a gente ir embora, porque é gostoso ficar conversando, é gostoso estar em comunhão com os irmãos. Imagina o que eles viveram aqui. Imagine só o que esses homens viveram aqui. Eu não critico Pedro pelo que ele falou. Mas também não fico jogando confetes nele, porque Cristo nem respondeu, nem deu atenção ao que Pedro falou. Pois, além de nenhum dos 3 precisar disso, nem Pedro, nem
Moisés, nem Elias, e muito menos Jesus precisava de uma tenda, né? E como seria feita essa tenda? Com raminhos, né? Ramos, que era o que tinha ali. Talvez pegariam as capas deles para cobrir, sei lá, ia fazer de alguma forma. Ia ficar uma coisa bem estranha, né? Aqueles que estavam vivendo na glória, agora numa choça, né? Numa palhoça. Essa atitude de Pedro ainda também revelava que ele, de alguma forma, queria evitar o sofrimento de Cristo, demonstrando assim não ter entendido, ou talvez não aceitado, a repreensão que Cristo lhe dera no versículo 23. Lembra que quando Jesus estava falando da sua morte, Pedro chamou Jesus num canto e começou, lá no verso 22, chama Jesus num canto: Senhor, para com isso, de maneira nenhuma o Senhor vai passar por isso, arreda Satanás. Tu não cogitas as coisas de Deus, mas sim das dos homens, né? Arreda Satanás, né? Pedro queria interromper, ou Satanás usou os sentimentos de Pedro. Que isso? Jesus morrendo na cruz? Não pode. Ele é o nosso Messias. E Satanás então pega carona nos sentimentos de Pedro e usa Pedro para tentar atrapalhar Jesus. Nós devemos ficar atentos, irmãos, porque Satanás, ele usa os nossos sentimentos. Ele usa os sentimentos que nós permitimos ele usar para nos levar para longe da vontade de Deus. Tomemos cuidado com os nossos sentimentos. Por isso que o crente não pode pautar a sua vida pelos seus sentimentos. Ele tem que pautar a sua vida pela palavra de Deus. E não pelos seus sentimentos. Não é se eu estou me sentindo bem ou não, então hoje eu não vou fazer isso porque eu não estou me sentindo bem, não estou legal. Não. Eu vou fazer isso porque Deus quer que eu faça. Eu não estou me sentindo bem, mas eu vou fazer porque esse é o meu dever e eu vou fazer. E é na obediência a Deus que Deus restaura o nosso coração e nos dá uma alegria indizível. Lembra de Caim? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Sentir-se bem depende de fazer o que é certo. Mas vamos lá, vamos em frente. O Pai se manifestou, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Ou seja, estando Pedro a falar, enquanto Pedro estava ali falando das tendas que ele queria fazer, de repente essa nuvem luminosa cercou-os, envolveu-os. E aí eles ouvem a voz de Deus. Nas Escrituras, quase todas as vezes que Deus se manifestou, nuvens brancas ou resplandecentes eram vistas. Por isso que quando a Bíblia fala que Jesus voltará entre as nuvens, é um sinal da glória dele. Envolto nas nuvens, é o sinal da glória dele. É um sinal de glória. Pode parecer não ter nada a ver uma coisa com outra, mas eu me sinto extremamente desconfortável quando já tive a infelicidade de ir em alguma igreja, em algumas igrejas que, em determinado momento lá, eles põem gelo seco, fumacinha, na hora do louvor, um jogo de luzes, que negócio, piscando e a fumacinha subindo. Eu não consigo, não me sinto bem com isso, porque além de me lembrar de uma casa de show, paradoxalmente, no sentido oposto também me lembra que toda vez que Deus se manifestou, Ele manifestou envolto em nuvens, em glória, e isso me parece uma forma tão fajuta, tão descabida, de querer representar a glória de Deus.
Não sei se eles fazem com esse objetivo. Se fizerem, então, aí que me deixa mais ainda contrário a esse tipo de coisa, né? Mas várias vezes nesses textos que estão marcados, aí os irmãos podem ler depois, vocês vão ver Deus se manifestando, né? Envolto em nuvens. Dos evangelhos sinóticos, só Mateus afirma que a nuvem era resplandecente, o que nos faz lembrar, falta um R aí, né? A Shekinah, ou seja, a glória de Deus nos dias de Moisés, né? Aquele brilho da glória de Deus lá no tabernáculo era chamado de Shekinah, a Shekinah de Deus. Aí eu passo em estabelecimento, passo na rua e vejo estabelecimento comercial com o nome Shekinah Cabeleireiros, Shekinah não sei o que, Shekinah. Meu Deus do céu, esse pessoal não tem noção, né? Oh, meu Deus, né? Não tem noção, viu? Do meio dessa nuvem, então, a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A Ele ouvi. É interessante que Deus, falando ali, Deus não diz assim, a mim ouvi. A mim vocês devem ouvir. Não, ele está dizendo, a Ele, a Jesus vocês devem ouvir. Deus, dando assim a Jesus toda a glória e proeminência que Ele tem. Deus manda que nós ouçamos o Senhor Jesus. E ouvir aí significa obedecer, né? Algo idêntico já havia acontecido no batismo de Jesus. Mas, ao que tudo indica, somente João Batista ouviu a voz de Deus. Quando Deus falou, ele falou exatamente as mesmas palavras. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Somente João Batista ouviu, né? Aqui não, aqui todos eles ouviram, né? Aqui todos os que estavam ali, todos os que ali estavam, ouviram essa voz, né? Primeiramente, Deus diz que Cristo é o seu Filho amado, né? Cristo é o unigênito do Pai, ou seja, só Ele foi gerado, né? Procedeu. Quando no catecismo fala que Ele é gerado do Pai, significa que Ele procedeu, Ele veio da parte de Deus. É nesse sentido que os teólogos usam a palavra gerado em relação a Jesus e Deus, tá certo? Ele procedeu, Ele veio da parte do Pai, da forma como foi, né? E também só Ele é amado como o eterno que já existia com o Pai. O amor que Deus tem por Jesus, meus irmãos, não é o mesmo amor que Ele tem por nós. Deus ama Jesus de forma especial, Ele é o unigênito do Pai. É verdade que Ele nos ama até o fim, jamais nos abandonará, nada pode nos separar do amor de Deus, o amor de Deus em nossa vida é algo maravilhoso, mas a forma como Deus ama Jesus é diferente. É diferente. O amor que Ele tem por Jesus nos torna aceitáveis na presença dEle, porque Jesus nos amou e morreu por nós. E o Pai, vendo o amor do Filho por nós, Ele nos recebe na presença dEle. Mas não pensemos aqui que quem nos amou foi Jesus e Deus não nos amou. Não, não. A Bíblia diz que Deus nos amou e enviou Jesus para nos salvar. O amor é presente na Trindade Santa. Em lugar algum, Jesus é aquele de quem... Desculpa, em segundo lugar, Jesus é aquele de quem Deus diz, em quem me compraz, ou seja, em quem Ele, Deus, tem todo o seu prazer, pois por sua completa obediência conquistou a graça do Pai para nos dar essa mesma graça. Por fim, Deus diz, a Ele ouvi, mostrando assim que Cristo era o grande profeta anunciado desde os dias do Êxodo, de quem Moisés disse que todos deveriam ouvi-lo. Lá em Deuteronômio 18, 15 a 18, Moisés falou, eis que virá após mim um profeta maior do que eu, e vocês deverão ouvi-lo, vocês o ouvirão, porque ele será maior do que eu, referindo-se a Jesus. Então, quando Deus fala, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, Deus estava dizendo, este é o grande profeta que Moisés disse que viria. Ele é o meu Filho, Ele é o Salvador de vocês, a Ele vocês devem ouvir, devem obedecer.
E no versículo 6 nós vemos os discípulos tomados de medo. Ouvindo-a, né, a voz, né? Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Por várias vezes, Deus advertira aos israelitas de que ninguém era capaz de ver a sua glória e permanecer vivo, porque a carne mortal e pecadora não pode suportar o fulgor da glória de Deus. Citando novamente Hendricks, eu digo, na presença daquele que é santo e pleno de majestade, os homens pecadores se enchem de medo. Agora, interessante é o seguinte, eu não sei se você já ouviu, mas isso aí já é coisa antiga já que acontece. Inclusive uma igreja, a minha igreja lá no sul de Minas, nos idos de 2002, 2001, 2002, ela é uma igreja grande, uma igreja forte, por conta de um pastor que passou por lá, de um mercenário que passou por lá. Ele dividiu a igreja, porque numa certa ocasião ele trouxe um cantor, eu sei que ele é chileno, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu não sei que, Montenegro, eu não vou lembrar o nome dele agora. Aí trouxe esse cidadão para fazer um trabalho especial no final de semana na igreja. E os meus irmãos lá caíram igual patinhos na armadilha. Né? Em determinado momento, terminando o culto, esse cara vai à frente e fala: agora eu quero que você receba o dom do Espírito Santo na sua vida. E conforme as pessoas vinham, ele ia soprando, as pessoas iam caindo de costas. Você já viu esse negócio? O camarada soprar e o outro cair de costas? Né? Eu lembro do meu pai. O papai contando assim: nossa, filho, ele falou que era para ir lá na frente, eu fui, né? Chamou todo mundo lá na frente, eu fui. Eu nem sabia o que ia acontecer. Quando eu vi, eu estava no chão. Prática de hipnose, irmãos. Técnica de hipnose. Mas isso dividiu a igreja, porque não vamos perder tempo aqui contando a história. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: em nenhum caso na Bíblia você vê alguém que, estando na glória, na presença de Deus, ou recebendo ali a visitação da glória de Deus, caiu para trás, caiu de costas. Todas as vezes, eles caíam com a boca no chão, igual os discípulos aqui, caíam de bruços. Pastor, o importante é cair, não importa como, não importa sim. Porque cair de bruços no chão, com a boca no pó, era um ato de humilhação, era um ato de estar tomado por um forte temor e terror mesmo. Eles estavam atemorizados. O texto aqui diz que tomados de grande medo. Eles ficaram com muito medo. E por que eles ficaram com medo? Nós vimos a glória de Deus em Jesus. Agora nós ouvimos a voz de Deus. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E eles caíram, né, se jogaram mesmo de bruços no chão. Você não vê em lugar nenhum na Bíblia essa papagaiada de: eu caí no Espírito, foi tão gostoso. Né? Eu me senti uma pluma caindo no chão. Irmão, é isso mesmo. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Não tem consistência. Não caia nessa conversa, irmão. Isso é coisa de ímpio. Gente fazendo prática de hipnose na igreja, enganando os incautos. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo para um desses picaretas, né: me faça cair no Espírito. De jeito nenhum. O Espírito Santo só faz cair aqueles que aceitam cair na presença dele. Aqui, meus irmãos, Paulo não falou: Senhor, eu acho que eu quero cair. Eu acho que eu vou cair, eu não sei. Não estou com vontade, não. Não foi assim, não. Brilhou a glória de Cristo, ele caiu imediatamente. Sim, Moisés? Sim, suscetíveis. Pessoas que são mais suscetíveis,
né? Irmãos, não é difícil não. Eu não sei fazer hipnose, pode ficar tranquilo. Nunca vou fazer isso aqui. Mas não é difícil não. Assim como eu estou fazendo você rir agora, eu posso fazer você chorar se eu quiser. Nem todos vão chorar, mas a maioria vai chorar se eu contar uma história aqui. Agora, posso contar a história que for, ninguém vai chorar. Porque eu já preparei vocês. Mas se tivesse aqui alguém, a dona Miriam ali no teclado, ficando só em 2, 3 notas, em 2, 3 acordes, indo e voltando, né? Aquela musiquinha assim que aí capricha lá nos acordes menores, porque o acorde menor ele tem um tom de melancólico, né? Um tom triste, né? Aqui, ó, só para você ver. Só para você ver como que a coisa funciona. Isso aqui é um sol maior, né? Olha, alegre, né? E o sol menor? Não dá um tom de tristeza? Né? Aí a dona Miriam, que sabe música muito melhor que eu, a dona Miriam fica ali brincando com essas notas. Ela que sabe música muito melhor que eu, ela vai ficar brincando com essas notas ali. E isso eu estou aqui falando, irmãos, aquela voz tremida, né? A maioria vai abrir o berreiro e vai chorar, né? Agora eu estou fazendo vocês rirem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque as emoções no culto, elas não podem ser sufocadas. Se de repente eu estou falando ou pregando e você se sente tocado pela palavra de Deus ali, e aquilo tocou o fundo do seu coração, você começar a chorar, eu não vou falar, para de chorar, irmão. Né? Deixa de moleza, para de chorar. Não vou fazer isso. Eu não posso sufocar as emoções. Mas eu também não posso incitá-las. Porque elas são escorregadias, são perigosas. Tá bom? Os discípulos aqui caíram com medo na presença de Jesus, na presença de Deus. E eu fico aqui pensando, irmãos, dos sentimentos que nós temos quando nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando a Deus. Será que no nosso coração existe o temor? Que é isso, pastor? Deus nos abriu livre acesso à presença. Jesus nos abriu livre acesso à presença de Deus. Nós podemos nos achegar diante de Deus e ficar à vontade, né? Não é bem isso, não, irmãos. Não é bem assim, não. Em nome de uma suposta liberdade ou de uma liberdade mal interpretada, tem muito crente, muita gente que chega diante de Deus de forma zombeteira e blasfema. Nós precisamos guardar os nossos pés quando estivermos na presença de Deus. Ou seja, nós precisamos guardar os nossos passos, a nossa vida na presença de Deus. E o nosso coração estar cheio de temor. Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas os discípulos foram consolados, versos 7 e 8. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Enquanto Jesus estava dizendo para eles, erguei-vos e não temais, ainda eles estavam de cabeça baixa, com a boca no pó, de bruços. E conforme Jesus ia falando com eles, né, eles foram levantando os olhos, e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao levantarem os olhos, não viram a ninguém mais, a não ser Jesus. Ele não só lhes disse para não temerem, como também removeu
a glória que poderia fulminá-los, a qual eles não poderiam suportar mais do que suportaram ali. Né? Cristo removeu a glória naquele momento, porque se ficasse mais um pouco a glória dele ali, os discípulos não teriam suportado. E assim Cristo consola. Mas é maravilhoso ver aqui, né? Jesus dizendo, erguei-vos e não temais. Né? Não precisam ter medo, vocês não vão morrer aqui agora. A minha glória não vai matar vocês. A minha glória na vida de vocês não está sendo revelada para julgamento, mas para testemunho. Para que vocês testemunhem a meu respeito. Né? E assim Cristo consola o coração daqueles discípulos. Né? Mas eles também foram advertidos, no verso 9, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Né? A cena que passamos a ver agora é deles descendo a montanha, da qual nada sabemos, muito menos sua localização exata. Não sabemos que montanha era essa. Enquanto desciam a montanha, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão. Essa palavra visão, ela não é uma tradução correta. Porque a tradução lá do grego seria o que vocês acabaram de ver. Né? Porque para nós, quando você pensa em visão, aí, então não foi um traslado, não foi eles descendo, não foi uma visão, eles tiveram uma visão. Igual Ezequiel teve visões, né? Isaías teve visão da glória de Deus. Foi uma visão, não, nesse sentido, não é nesse sentido. Aqui, infelizmente, essa tradução que a revista atualizada colocou como visão, não é o termo mais apropriado, né? Porque ali seria o que eles tinham acabado de ver. É isso que Cristo falou, o que vocês presenciaram aqui, o que vocês viram aqui agora, não contem para ninguém. Nem mesmo para os outros discípulos. Deixem para contar somente depois que eu ressuscitar dentre os mortos. Né? Como nós vimos lá no capítulo 16, 20, eles não deveriam contar a ninguém, nem mesmo aos demais discípulos, pois Cristo sabia que uma proclamação prematura traria dificuldades para ele ali. Né? Haveria um momento certo para trazer a público o que eles testemunharam. Né? Isso após a ressurreição de Cristo. Né? Falando agora sobre a segunda predição da morte de Jesus, os versículos finais aí, 10 a 13, havia uma dúvida nos corações dos discípulos. Né? Por que dizem, eles perguntam para Jesus, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Né? Essa dúvida se dava pelo fato de que o Antigo Testamento se encerra com a promessa de que o precursor do Messias viria preparando o seu caminho. Né? Se você ler lá eu esqueci de colocar aí, lá em Malaquias, né? Os últimos versículos de Malaquias, ele fala sobre o precursor do Messias que viria preparando o caminho dele, né? Endireitando o caminho dele. E tanto os escribas quanto os 3 discípulos ali, Pedro, Tiago e João, cometeram o erro de entender que Elias regressaria em pessoa. Né? Haja visto ele não ter morrido. Então os escribas, né, a tradição judaica, cria que um dia Elias voltaria em pessoa. E aí agora você imagina a cabeça dos discípulos. Quem que eles acabaram de ver ali no monte? Mas só que eles já sabiam que Jesus era o Messias. Né? Eles já sabiam que Jesus era o Messias. Eles já haviam confessado Jesus como Messias antes disso. Né? Mas aí alguém lembrou, mas os escribas viviam dizendo que o Elias viria antes do Messias. Mas por que então só agora Elias apareceu? Você vê que a dúvida bateu no coração deles, né? Então aí Jesus explica, né, que Elias, que haveria de vir, era João Batista, o seu primo.
Lucas fala que João Batista veio no espírito e poder de Elias. Veja bem, João Batista não era a reencarnação de Elias, né? Até mesmo porque Elias não morreu, então não tem como reencarnar, né? Elias estava vivo, né? Ele não tinha morrido, né? Elias não morreu, então o espírito aí não significa a parte imaterial de Elias, mas sim ele viria na mesma atitude de Elias, né? Com a mesma coragem, com o jeito aguerrido de Elias, né? A consagração de Elias era nesse sentido. Tanto é que João Batista, ele se parecia muito com Elias mesmo, né? Vestia roupas de pele de camelo, era um homem simples, né? Vivendo nos desertos, era muito parecido com o profeta Elias, mas não era a reencarnação de Elias como os espíritas usam esse texto para dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Não era a reencarnação de Elias. Porque se em algum momento João Batista fosse a reencarnação de Elias, então como ficaria Elias lá no céu? Né? Elias foi de corpo e alma para o céu. Ele não foi só de espírito como nós, quando as pessoas morrem, né? Não foi só o espírito dele, ele foi de corpo e alma para o céu. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, então devemos crer que por algumas décadas, né, foi o tempo de vida de João, por algumas décadas o corpo de Elias lá no céu ficou sem alma. Então, não se sustenta essa afirmação dos espíritas, né? Aliás, essa e muitas outras, né? Não se sustentam, né? No versículo 11, nós lemos: então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus está falando aqui que Elias ainda virá, né? Está jogando no futuro. Mas observe agora: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Espera aí. Qual foi o sofrimento de Elias? Elias? Não, Elias não. Elias foi perseguido por Jezabel. Jezabel não encostou um dedo em Elias. E por favor, eu já vi muita gente falar que Elias teve depressão, né? Porque ele entrou na caverna e aí o anjo veio e deu comida para ele, e mesmo assim ele comeu e virou para o canto e continuou pedindo a morte para si. Ele estava com depressão. Irmãos, eu fico impressionado de ver. As pessoas não admitem o que a Bíblia fala sobre o assunto e ainda distorcem o que a Bíblia fala. Se Elias tivesse depressão, uma pessoa com depressão não faz o que Elias fez depois. Elias saiu da caverna, voltou lá para Israel, ungiu Jeú como rei, ungiu Eliseu como profeta. Uma pessoa com depressão nem levanta da cama direito. Mas deixando essa história para lá, Elias não sofreu, Elias não foi martirizado, Elias sequer morreu, ele foi levado de corpo e alma para o céu. Então, de quem Jesus estava dizendo aqui quando ele disse assim: antes fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Jesus está falando do sofrimento. Aí, quem que sofreu? Não igual Jesus, mas também teve uma morte cruel. João Batista. E fica tão claro isso para os discípulos, que olha que diz o verso 13. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então João Batista que era o que viria no espírito de Elias. Então quando a Bíblia fala que Elias viria, não era Elias em pessoa, mas era alguém agindo como Elias, e esse alguém foi João Batista.
Entendemos, Senhor. Pronto, né? Aplicação prática para nós. A glória, a graça, a misericórdia e o amor de Jesus estão presentes aqui na transfiguração. Nós vemos Jesus agindo com sua glória, graça, misericórdia e amor, né? De tal forma isso impactou a vida dos discípulos, que Calvino bem observou quando diz que Deus revelou-se assim a eles e os encheu de temor e tremor para que tal visão, tal visão, corrija por favor, ficasse ainda mais impressa em seus corações e memória. E isso é claro pelo fato de que, décadas depois disso, Pedro vai dizer, ele vai escrever o seguinte: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. E bem como João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E aí concluímos: ninguém que tenha tido um encontro real e pessoal com Cristo ficará ou sairá da sua presença apático. Do mesmo jeito que entrou, é isso aí, legal. Não. A revelação de Cristo ao pecador o leva primeiro ao temor, depois ao consolo e por fim à fé firme e inabalável em sua pessoa. Essa tem sido a sua experiência com Cristo? Essa tem sido a nossa experiência com Cristo? Primeiro fomos impactados pelo temor, depois consolados pelo amor de Cristo e depois fortalecidos na fé em sua pessoa. Tem sido essa a nossa experiência com Cristo? Pensemos nisso, irmãos. Deus nos abençoe.